Olá para você de casa. Nossa planta de hoje é o açafrão, conhecido popularmente também como açafroa, açafrão da terra, e o nome científico é cúrcuma longa. Essa é uma planta indiana, também do sudeste asiático. Foi trazida para o Brasil há mais de 3 séculos, há bastante tempo. No Brasil ela foi disseminada pelo interior, pelos rincões brasileiros, através dos bandeirantes, os quais faziam busca de pedras preciosas e nos locais que já tinham garimpado, plantavam os rizomas de açafrão para poder demarcar a área daquele local. E assim se espalharam por todo o Brasil. Essa é uma planta que não é exigente na questão de solo, de clima, de temperatura. Ela cresce em vários tipos de terrenos. Por isso os índios a descobriram para que seja utilizada nas questões de preparação de alimentos, pintura da pele e também como remédios nas suas mazelas diárias que os disseminaram ou que os afetaram. Então, o açafrão, a parte utilizada é justamente o que está abaixo, do solo. Nós não utilizamos a parte aérea. A parte aérea ela tem a função realmente só de fazer fotossíntese e trazer os nutrientes para essa planta, mas o que nós chamamos de rizoma, e não é uma raiz, as raízes são justamente essas partes que estão saindo aqui. A raiz não tem função nenhuma, apenas o rizoma que tem ação para fazer preparados culinários e também de medicamentos. E no rizoma nós temos uma primeira parte, que essa primeira parte é denominada cabeça, onde vai crescer aqui então a parte aérea e sair raízes ou seus rizomas, raízes são esse, rizoma é esse aqui, e essa parte que nós chamamos de dedo, que é a parte do rizoma e pode dar então outras brotações, e assim ele vai crescendo e engrossando. Aqui nesse rizoma, nós cortamos ao meio, ele tem uma parte bem interessante, que é uma coloração alaranjada, amarelada. Isso vai depender da quantidade de nutrientes do solo que possui e o seu tempo também que está ali presente no solo, essa planta. Então, a melhor época de se colher o açafrão é justamente no período do inverno, em junho e julho, no mês 6 e no mês 7. E é recomendado porque as folhas vão estar murchas e, consequentemente, toda a seiva dessa planta vai estar lá nos rizomas. E nós podemos utilizar de uma forma mais adequada para preparar então os medicamentos devido às suas ações. Essa planta ela possui várias ações medicamentosas, inclusive comprovadas cientificamente. Das plantas que nós conhecemos e trabalhamos na farmácia verde, essa é sem dúvida a melhor planta, a planta que tem maior quantidade de pesquisas científicas e que tem várias ações terapêuticas. Vou citar algumas delas aqui. Ela pode ser utilizada para cicatrização de pele, de feridas, em geral. Ela pode ser utilizada para baixar pressão, para diminuir colesterol. É utilizada como antialérgica, é utilizada como imunomoduladora, ou seja, se o sistema imunológico estiver elevado, com excesso de reatividade, ele vai diminuir. Se o sistema imunológico estiver com baixa resistência, ele vai aumentar, então ele vai modular o sistema imunológico. Pode ser utilizado como um coadjuvante aí nos estados de demência, para diminuir mal de Parkinson, para diminuir as formas de degeneração neurológica. Ajuda no estado depressivo também, melhorando como um antidepressivo natural. Ajuda a raliar, que é um anticoagulante natural do nosso sangue. Com isso diminui propensão de infartos, de AVC. Então é uma planta excelente, uma planta que tem várias indicações, muito segura, só não pode usar em excesso. Em aquelas pessoas que têm algum problema aí de vesícula biliar, que tenha pedra na vesícula, é contraindicado, porque ela auxilia nas funções digestivas também e, consequentemente, se tiver alguma pedra na vesícula, pode aumentar a sensação dolorosa que pode causar ali naquele momento. E outra contraindicação é nos casos de dengue, especialmente na dengue hemorrágica, porque na dengue hemorrágica, como ela é anticoagulante, ela vai possibilitar uma maior hemorragia. E aí nós devemos então, se você usar todo dia, ou diariamente, ou semanalmente, cortar a utilização dela se você está com suspeita de dengue, tá bom? Então nós colhemos o nosso açafrão, nossos rizomas, já fizemos a higienização. É interessante que façamos a higienização muito bem feita entre essas partes aqui que estão
bem aqui no cantinho, porque tem terra, para que não deixe a terra ficar. Se for necessário, realmente tirar essa parte aqui, né, e fazer a higienização mais correta dessa área, tá? E após a higienização, lavar esse rizoma, nós devemos deixar por 24 horas escorrendo para retirar o excesso de água. Após esse período, nós fazemos o corte com uma faca, especialmente faca de aço inoxidável, né, de inox. Aí ela vai não deixar resíduos nesse material, ou pode-se utilizar também um ralo. Esse ralo seja também de aço inoxidável, né, para ser feito dessa forma. Isso é importante porque o rizoma de açafrão ele necessita ser cortado e dessa forma não ocorre a brotação. Então cada uma dessas gemas aqui, a gente fala de gemas, ou o pessoal conhece popularmente como óleos, né? Essas gemas aqui vai dar um outro rizoma, uma outra parte do rizoma aqui. Para evitar isso, a gente precisa então fatiar ela com a faca ou senão fazer a ralagem aqui através de um ralo, para evitar, porque senão se brotar a gente vai ter que plantar ela novamente ali no quintal, correto? Aí nós podemos fazer também um preparado em pó. Esse preparado em pó tem que ser com a planta seca, extremamente seca, ela não pode ter muita umidade, porque não consegue triturar ela, né, moer ela realmente. Mas dá um pouquinho mais de trabalho relacionado a dessas duas formas aqui. O açafrão, dessa forma aqui, é o que nós vamos utilizar ralado, nosso preparado aqui. Vocês podem também utilizar o açafrão na forma de pó, adicionando na comida. Para manter as melhores propriedades medicinais do açafrão, nós não devemos cozinhar o açafrão em pó. Tá? Então aquele açafrão que porventura vocês compram de algum raizeiro, de algum pessoal que fabrica o açafrão e vende em garrafa, é interessante não utilizar ele nos preparados de comida em geral quente, né? Ele deve ser colocado ali na comida um pouquinho mais morna, ou não fritar ele, porque senão ele vai perder as propriedades medicinais. E essa fica uma dica importante. Outra coisa, se você comprou um açafrão em pó e está numa vasilha transparente igual essa aqui, nós devemos guardar em um local que é escuro ou adicionar um tapume, né, para algum papel que possa realmente impedir a luminosidade diretamente sobre esse açafrão. O tempo de validade do açafrão em pó ele é de no máximo 3 anos. Para medicamento, para as ações terapêuticas medicamentosas, no máximo 1 ano. E de preferência que seja em recipiente de vidro e não de plástico, porque ele tem uma resina, um óleo, e isso vai soltando aos poucos e vai passando para o plástico. Então, nós separamos aqui um preparado, a nossa quantidade a ser utilizada, a gente está padronizando nessa vasilhinha, nesse recipiente, a gente vai usar metade dessa vasilhinha aqui, a gente normalmente usaria uma vasilhinha completa, no caso do açafrão, não pode ser utilizado em grande quantidade, então vai ser aproximadamente 50% do conteúdo da vasilhinha. Se vocês tiverem açafrão em pó, a medida é de 0,4 a 0,6 gramas, isso dá aí uma colher de café, tá? Uma colher de café, não muito cheia, em 150 ml, que é um copo americano ou uma xícara mesmo de chá, um preparado. E vocês podem tomar aí, então, de 2 a 3 vezes ao dia, uma xícara, né? De 2 a 3 vezes ao dia aí, em 24 horas. Para crianças, o recomendado é acima de 3 anos e deve-se fazer a preparação, como vocês vão aprender aqui comigo hoje, e utilizar 5 ml por quilo de peso, isso dividido em 2 a 3 tomadas também. Se for utilizar de forma na pele, vocês podem embeber no algodão ou numa gaze e colocar esse preparado em cima aí também da pele para melhorar os processos de inflamação e os processos de cicatrização. Inclusive essa planta, ela é excelente também anti-inflamatória. É a melhor planta anti-inflamatória que existe na farmácia verde, tá bom? Então vamos lá para o nosso preparado? Nosso processo aqui de hoje é o chá do tipo decocção, porque essa planta não está em pó ainda. A gente vai usar a planta ralada. Nós já separamos aqui 500 ml de água. Vamos adicionar o nosso açafrão também aqui, que nós já separamos. Primeiro a gente vai ferver essa água.
a gente vai ferver, depois adicionar o açafrão aqui na vasilha, já com a água fervida, e deixar ferver por 5 minutos. Estamos utilizando uma panela de aço inoxidável com tampa. O nosso recipiente, então, com água já está aqui. Primeiro passo é despejar essa água nessa panela e colocar para a fervura. Nós utilizamos aqui um ebulidor. No caso, pode ser utilizado também um fogão, né, a gás. Com o ebulidor, primeiro passo, colocar dentro da água para que ele não queime, depois ligar na tomada. E esse período agora nós temos que esperar para a água levantar a fervura. Passados 5 minutos, a água já está fervendo, nós vamos adicionar o nosso conteúdo de açafrão. Devemos manter a água ainda em fervura. Então aqui, esse açafrão vai ficar cozinhando por 5 minutos ainda, sempre que possível com a panela tampada. Esperados 5 minutos fervendo junto com a planta a água, nós devemos então desligar aqui da tomada o nosso ebulidor, retirá-lo, né? E aí nós vamos fazer então a coagem. O nosso líquido, ele já mudou de coloração, é um indicativo que extraiu aí da planta os seus componentes, né, dos princípios ativos, que nós chamamos de fitocomplexo. O que restou da planta aqui? Ela pode ser descartada, não precisa ser aproveitada mais, porque o que nós conseguimos extrair já está aqui no nosso líquido. E agora o passo é justamente deixar esfriar um pouco para tomar, né? O chá pode ser tomado aí quente, morno ou frio. Nesse nosso caso a gente vai degustá-lo mais morninho, para que possa perceber melhor o gosto e o aroma também dele, tá bom? Após coar o nosso preparado, nós esperamos um tempinho para que ele pudesse esfriar, e hoje nós vamos servir o nosso preparado de chá diretamente aqui na nossa xícara e degustar. O açafrão, ele muito utilizado aí para corante, né, de alimentos em geral, de arroz, né, quando a gente faz a galinhada, até tem gente que coloca também em carnes, né, um pouco na carne para gerar uma coloração diferenciada. Nesse caso, a nossa intenção é para uso medicinal. E de uso medicinal é necessário que nós tenhamos todo esse cuidado no preparo, desde lá na colheita, que deve ser colheita nos meses adequados, junho e julho, especialmente na lua minguante, até a sua fatiação, a sua ralagem, para que possa ser utilizado aí de forma mais adequada, né, para o uso medicinal. Então hoje aqui nós fizemos o decocto dessa planta, né, aqui é a fervura, aí, utilizando o calor, pode ser no fogão ou aqui até mesmo no nosso preparado que a gente fez utilizando um ebulidor, né? E agora nós vamos degustar o nosso preparado de hoje. Não tem um gosto forte, está bem suave. O cheiro dele aqui para nós é bem característico, né? Essa planta ela foi colhida recentemente, então o cheiro está bem pronunciado de açafrão. Quanto à coloração de dentes, de boca, não é fixa, ela é momentânea apenas. Então se você ficar com a língua amarela, se você for escovar os dentes, vai sair. Só que a escova vai ficar com a coloração amarela também. Então essa é uma das questões que algumas pessoas podem achar ruim em relação ao açafrão. É possível também vocês de casa pedirem para manipular cápsulas, né, sem ter esse contato direto com o pó em farmácias de manipulação que vocês tenham aí mais contato. Então, hoje a nossa planta foi o açafrão, com um preparado do nosso chá do tipo decocção, com diversas propriedades medicinais. Aqui a Farmácia Veio se faz presente, cultivando saúde.